O nosso sistema de recompensa, ele é algo extremamente, mas extremamente sensível. Por isso que eu digo, assim, o Wesley, né, nós gravamos também um podcast sobre jogos, eu acho que deve ter saído na semana passada, no Wesley Podcast. E ele sempre fala sobre essa questão de nós cuidarmos o quanto a gente se expõe a certos gatilhos, porque nós somos suscetíveis a esses comportamentos de reforço, e que o nosso sistema de recompensa, ele é extremamente sensível justamente às recompensas. E se o nosso sistema de recompensa é suscetível às recompensas, e essas recompensas, por vezes, elas não são recompensas reais, elas são recompensas subjetivas. Todos aqueles 5 motivadores que eu mencionei anteriormente, eles vão alterando o nosso sistema de recompensas. E nós vamos nos envolvendo naquilo. O que os estudos de neuroimagem eles têm mostrado em relação aos jogos? Que há uma ativação muito grande do núcleo accumbens e que a pessoa ela começa a entrar num processo de fissura. A gente chama de craving. Eu tava tentando lembrar o nome em inglês, que é o que a gente usa mais, né? Eles entram em craving, que é essa fissura que eu já não consigo mais parar. Então, dentro do meu sistema de recompensa, ele fica tão manipulado que nós não conseguimos mais frear este comportamento. Você começa a se envolver e você é sensível a tudo isso e você não consegue mais parar. Além disso, eu tenho a ativação maior do meu sistema de recompensa, e aí pessoas que têm algum tipo de dificuldade, por exemplo, com relação à dopamina. Há pessoas que vão precisar mais estímulos para sentir o mesmo nível de excitação que uma outra pessoa. Essas pessoas que precisam de mais estímulos, elas são ainda mais sensíveis a esse tipo de jogo de aposta. A gente não consegue medir, né? Eu sou sensível, não sou sensível. Mas então, tem gente que vai ser mais sensível. Se tu é mais sensível, nem começa. Quer dizer, não é para ninguém começar, mas essas pessoas têm que se cuidar ainda mais. E paralelamente com esse aumento desse sistema de recompensa que vai ficar mais ativo, nós também temos uma redução da ativação das áreas que seriam percepções de punição. Portanto, a pessoa ela percebe mais a recompensa e fica insensível à punição. E aí ela não consegue sair daquele movimento e aí ela tem esse risco de se tornar viciada e realmente se manter. Então essa é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com o viés de atenção. Você começa a não conseguir controlar a sua atenção, que ela acaba sendo distorcida para essa... É como se houvesse um funilamento atencional. Tudo na tua vida vai direcionar para o jogo. E aí você fica mais reativo àqueles estímulos, porque aquilo ali vai chamando cada vez mais atenção. Então, qualquer gatilho à sua volta que, de alguma maneira, te lembre os jogos, tu já vai ficar... E aí a tua atenção tá sempre voltada para aquilo. É como que quero trocar de carro e quero um carro preto. Um sedã preto, sei lá. Um Audi preto. Ou um, sei lá, um C3. Eu queria muito C3 quando eu era muito jovem. Meu pai dizia, não cabe nem as minhas pernas aqui. eu tinha essa coisa com C3. Então eu quero um C3 preto. Eu vou sair na rua e eu só vou enxergar esse carro. Isso é viés atencional. É quando nós vamos mudando o nosso foco atencional e qualquer coisa relacionada com aquilo chama muita atenção. Eles fazem testes e aí eles conseguem, testes em milissegundos. E pessoas que já estão mais suscetíveis aos jogos, qualquer coisa que remeta a jogos já puxa a atenção deles. E aquela outra pessoa que não vai nem perceber. Então, o viés atencional também é um dos aspectos que faz com que a pessoa, mesmo tendo consequências negativas, ela perdure. Então, a gente já falou do sistema de recompensa, viés atencional. O outro é a impulsividade. Os testes de impulsividade são comprovadíssimos, as pessoas perdem a capacidade de autocontrole, então ela se torna extremamente impulsiva dentro de qualquer estímulo que exista. Tem um testezinho que é um testezinho de stop,
que no meio tem uma flecha que vai mostrar para a direita ou para a esquerda. Se a flecha for para a direita, tu aperta no botão direito. Se a flecha for para a esquerda, tu aperta no botão esquerdo. Só que se aparecer a flecha e ter algum sinal sonoro disparar, você não pode apertar em nenhuma das flechas. Então você sempre aperta direita ou esquerda, direita ou esquerda. Deu barulho sonoro, você não pode apertar nem direita ou esquerda, mesmo que a flecha apareça. Ou seja, teria que haver aí um controle de impulsão, porque tu tá ficando no automático. Aperta, 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 aperta. Deu o som, não aperta. As pessoas que já estão com um vício em jogos maior, elas vão ter uma dificuldade muito grande nesse tipo de tarefa. Então, elas não vão ter controle da impulsividade. E, por fim, não tão validado quanto os demais, é as questões relacionadas com a função executiva. Já há estudos que pressupõem que as pessoas que se envolvem nesses vícios, principalmente no vício de jogo, ela tem uma menor capacidade da função executiva. Então, a função executiva ela está ligada com fazer projeções, com fazer análises, com ter um olhar mais racional, lógico e analítico. E o entendimento é que as pessoas que estão muito envolvidas em jogos, elas perdem completamente esta capacidade. Portanto, a gente precisa realmente cuidar, né? Porque daqui a pouco eu não consigo mais sair, porque eu também não tenho mais uma capacidade cognitiva disponível para que eu consiga sair. Então, percebe, essas 4 coisas, elas fazem com que a pessoa siga jogando, mesmo que esteja com problema conjugal, mesmo que ela não consiga mais trabalhar. E isso são as consequências que vai gerando o jogo patológico. As dívidas que vão se criando, a constante atenção voltada para isso que impossibilita qualquer avanço na sua vida, porque você vai começar a estudar, você vai jogar. Você vai começar não sei o que, você vai jogar. A dívida que vai gerar um problema secundário ao jogo, que é justamente a escassez. Você vai entrar num túnel de escassez e aí comprovadíssimo que entrar no túnel de escassez faz com que a sua capacidade cognitiva seja reduzida e você não tenha capacidade de tomar boas decisões lógicas e racionais. Então, tu percebe o tamanho do problema que é? É um problema gigantesco. Gigantesco. E a estrutura dos jogos é feita para que você entre nesse problema gigantesco e você não consiga sair. Seja por aquela manipulação que eu já mencionei, seja por outros estímulos sociais e todos os 5 motivadores que nós discutimos, você vai entrar e você não vai mais sair. Jéssica, que relação isso tem com outros comportamentos? Compra compulsiva funciona igual, só que compra compulsiva não é caracterizada como um vício comportamental, para você ver o quão o jogo é pior, né? Ela é caracterizada como um transtorno de controle impulsivo pelo DSM. Ou seja, eu compro e eu não consigo controlar o impulso de comprar. Só que ainda não é caracterizado como um vício, embora eu acho que vamos caminhar para que ela também seja caracterizada como um vício comportamental. Só que o que é interessante é que jogos, ele está dentro do DSM na mesma categoria que vício em drogas, para você ver o quanto ele manipula o sistema de recompensas. É absurdo, 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 absurdo. Aquele artigo da Lancet que eu mencionei, que fez uma revisão mundial, para você ter uma ideia, ela juntou 68 países na pesquisa, diz que quase 50% da população jogou nos últimos 12 meses. Seja qualquer coisa, seja na loteria, seja qualquer coisa. Algum tipo de jogo. Imagina! É muita coisa. É muita coisa. E nós precisamos ter uma preocupação com isso. Nós precisamos disseminar boas informações a respeito disso. Porque se nós continuarmos só olhando isso acontecer e nós não fizermos a nossa parte para que a gente olhe e diga assim, cuidado, isso é perigoso, isso não é apenas um entretenimento que você vai entrar ali na plataforma que você vai jogar um joguinho. Tu vai entrar só na brincadeira e daqui a pouco tu não vai mais sair. Tem um estudo que menciona níveis,
que você entra só pela brincadeira, pela possibilidade de ganho fácil, enfim, né? Tem aquela coisa ali. Aí, o segundo nível é quando você já começa a perder. E aí você já começa assim, opa, comecei a perder. Tá, mas eu vou reverter esse resultado. E aí você entra naquele looping daquela crença que é completamente disfuncional de eu vou reverter, eu vou reverter, eu vou reverter. Passada essa fase, você entra na terceira fase, que é a fase do desespero. Aí aqui na fase do desespero você não consegue mais sair, a sua vida já está completamente comprometida, seu trabalho está comprometido, sua conta bancária está comprometida, suas relações sociais estão comprometidas, seu risco de suicídio é maior e aí você já está no desespero, porque você já não consegue sair. E fazer tratamento para vício não é uma coisa simples.